Neste vídeo eu vou mostrar como eu estruturo templates no PHP. Cada vez que eu clico no link do menu, a tela é carregada integralmente lá do servidor. Apesar disso ser um desperdício, eu compenso amplamente entregando para os navegadores o conteúdo estritamente necessário. Uma marcação HTML pura, limpa, enxuta, com todo o conteúdo CSS em arquivos que eventualmente são cacheados e com JavaScript limpo, sem nenhum plugin, sem nada que seja necessário estritamente. Então isso acaba trazendo uma experiência final para o usuário de aplicações extremamente rápidas. Bom, vamos lá. Eu vou começar a explicação pelo controller da página, né? Esse cara aqui, app/index.php. O controller tem a responsabilidade de acessar o modelo, organizar as informações para enviar para view, né? Também filtrar informações que estão vindo do usuário. Então esse é o trabalho do controller. Então os controllers das minhas aplicações são as próprias URLs aqui. Então, app/index.php é um controller. Vamos dar uma olhadinha nele. Um arquivo bem simples, né? Tem duas funções. Ele boota a aplicação chamando ini.php e apresenta a view, incluindo este arquivo aqui, .html.php. É uma convenção que eu criei para representar views. Esse aqui é o controller mais simples possível, mas outros controllers podem, entre o boot da aplicação e o include da view, fazer outras coisas. Por exemplo, ele pode acessar o modelo, ele pode filtrar os dados que vêm do cliente, ele pode organizar as informações para a apresentação na view. Certo? Então, são essas as principais funções que um controller tem. Eu diria que o controller é a própria aplicação, né? Porque o modelo representa um negócio abstrato, que não necessariamente tem cara, e nem tem meios de acesso também, ele simplesmente tem regras ali. E a view são as telas, a maneira como você organiza, como você dispõe. Então, a aplicação seria a soma dos controllers, né? Um outro exemplo de uso de controller é decidir qual view apresentar, né? Você pode ter um controller que toma essa decisão, uma versão para impressão, uma versão para Excel, ou uma tela mesmo. Então, o controller também tem essa decisão. Então, assim, fica bem claro a forma como eu quero organizar. Isso aqui é só uma introdução, nada disso aqui interessa nesse momento, nesse vídeo, mas para eu conseguir já ir explicando a forma como eu estruturo as aplicações, eu acho bem didático isso. Agora vamos para o arquivo de inicialização. O que ele tem? Aqui eu defino duas constantes muito importantes para as minhas aplicações: raiz e site. Se eu pegar esse cara aqui e mandar mandar o PHP imprimir raiz e site, vocês vão ter uma ideia do que eu estou falando, né? Vou imprimir aqui raiz com BR e o site com BR também. E aí eu vou parar a execução. Então eu tenho aqui a raiz e o site. Então, independente da pasta do projeto que eu esteja, em qual subpasta do Apache, aí, do servidor web, eu sei que a raiz física dos meus arquivos, lá no servidor, é essa. Ele vai assumir outros valores quando estiver no servidor de produção e por aí vai. E eu também sei que o site ele é acessado através desse endereço. Então, a raiz do site é acessada através desse endereço. Essas duas constantes vão ser muito utilizadas para a inclusão de arquivos e para resolução de endereços completos no navegador também. Então, são essenciais essas duas variáveis para mim. Bom, o que mais que tem nesse arquivo de inicialização? Eu importo aqui uma série de funções globais
que vão ser muito utilizadas pelas minhas aplicações. Apenas o essencial aqui, nada muito cumulativo. E eu também registro uma função de autoload. É claro que essa função está definida aqui dentro de functions. Então, a função de autoload vai ser a função responsável por importar as classes que eu utilizar nesse projeto. Então, vamos dar uma olhadinha nesse functions aqui. Bom, a função de autoload está aqui. Eu também tenho um arquivo aqui, uma função para importar configurações de arquivos, já explico mais adiante. Eu tenho uma função para imprimir, né, com printr e tabulação, e para imprimir e parar a execução. E aqui uma para calcular tempo de execução de script. A que mais interessa aqui no momento é essa função de autoload, né? Então, toda vez que eu tentar chamar uma classe, ele vai tentar encontrar um arquivo com base na classe, né? Uso a constante raiz aqui e removo aqui a barra invertida por barra normal e sobre, né, a string core barra classe, ou seja, tudo que está aqui dentro que tiver barra invertida ele vai trocar por barra, está vindo da classe aqui, e aí concateno com PHP. Então basicamente todas as classes que vierem estarão contidas dentro dessa pasta core aqui, que eu explico mais adiante. Uma função de autoload é uma função que é chamada sempre que uma classe é chamada pelo interpretador PHP e ela não está definida, não foi dado include ainda. É tudo para não dar include, né? Então vou mostrar aqui rapidinho o que é que esse autoload faz, né? O que ele monta aqui como nome de arquivo. Então eu só vou mandar imprimir o arquivo e parar a execução. Então, se eu chamar uma classe e essa classe não estiver definida, o interpretador PHP não encontrar, essa função vai criar essa variável arquivo e vai imprimir e vai parar a execução, só isso. Então vou voltar aqui para o controller e vou criar uma classe hipotética aqui, por exemplo, x igual meu pacote barra minha classe. Vou colocar um new aqui. O interpretador PHP vai tentar renderizar esse cara aqui. Ele vai tentar instanciar esse cara aqui. Então se eu abrir aqui, olha só, esse é o arquivo que é montado e é a parada de execução. Ele vai procurar lá dentro, core, meu pacote, olha só, ele tenta achar a pasta meu pacote com base no namespace e tenta achar a classe, minha classe. Então isso aqui foi só para demonstrar como é que o autoload funciona, né? E ele funciona porque o ini registra a função autoload, né? Que está lá dentro, autoload. Se fosse bolinha aqui, eu teria que vir aqui na inicialização e escrever bolinha para aquela função ser a função de autoload, ok? Chamei de autoload aqui porque eu costumo criar uma função de autoload só quando eu tenho aplicações muito grandes, complicadas ali, pode ser que eu tenha que criar uma segunda, terceira função de autoload. Bom, então, de maneira resumida, né? Quando esse arquivo de inicialização é chamado, eu tenho duas constantes, um punhadinho de funções, dentre elas uma função de autoload, para eu conseguir encontrar qualquer classe, e só. Voltando ao controller, fica mais fácil compreender o que acontece aqui dentro na view, com base nesse background. Vamos abrir então a view efetivamente, a tela efetivamente. As telas são similares, evidente. Se cada tela fosse de um jeito, de uma cor, de uma estrutura diferente, você teria enjoos aí ao navegar sobre um site, sobre uma aplicação. Então, todas as telas compartilham uma estrutura em comum. E a estrutura em comum do nosso exemplo aqui é o menu cinza lá em cima, que quando vai para celular desaparece, tem hambúrguer do lado esquerdo, tem um rodapé. Então tem essa estrutura que pode ser compartilhada com outras telas. E aí, mais ou menos, grosso modo, com o miolo ali diferente. Então, se vocês observarem aqui, eu instancio um template, templates/psy, defino blocos, 3 blocos, na verdade. O bloco que vão as definições CSS, o bloco que vai o corpo efetivo ali, o miolo HTML da página, e o bloco com as definições JavaScript, ok? Então, aqui no miolo, por exemplo, se eu vier aqui escrever oi e voltar para a tela,
eu tenho o oi ali tranquilamente. Então, se eu copiar esse trecho para uma outra página e construir, pronto, eu vou estar só alterando aquela tela específica, mantendo toda a estrutura. Não tive que me preocupar com o menu, não tive que me preocupar com o rodapé, não tive que me preocupar com os estilos dos botões e assim por diante. Não tive que me preocupar com JavaScript, nada disso, né? O template já engloba essa responsabilidade e aí eu, como desenvolvedor, tenho que pensar apenas nessa tela, nessa view, que apenas faz uso do template. Um detalhe bem interessante é que para construir essa estrutura de templates eu utilizei PHP puro. Não precisei baixar a biblioteca ou utilizar uma nova convenção de estruturar views. Não há necessidade de se fazer isso em PHP. Essa é a minha visão e o exemplo que está aqui é o exemplo mais cristalino possível sobre essa forma que eu enxergo. Tenho MVC, tenho divisão de responsabilidade, tenho reaproveitamento da estrutura de templates, mas eu não fiz uso de nenhum plugin para isso. Então isso é bem interessante. Na região de blocos de CSS e JavaScript, apenas o CSS e o JavaScript dessa tela que são necessários. Vamos supor que você não tenha nenhum CSS especial, você pode remover esse bloco sem problema. O JavaScript também. E aqui, essa aqui é a forma mais essencial, né, de um template. Então ele vai funcionar. Opa! Ele vai funcionar normalmente aqui, mas não tem o bloco ali do CSS e do JavaScript específicos, o que é muito incomum, né? Quando você vai para uma tela, você vai ter ali dentro daquele caso de uso algumas peculiaridades, algumas especificidades que podem muito bem ser implementadas só ali. Então, para isso que servem tais blocos. Então, quando eu vou construir uma tela nova, eu meio que copio esse esqueleto aqui para começar a construir uma tela. Antes de cair nessa classe Psy, que é o nome da classe que eu coloquei para representar esse template que eu estou construindo, vou falar um pouquinho mais das convenções aqui, normas que eu especifiquei para a construção de telas, né? Basicamente, cada tela tem 4 arquivos. Ela tem o controller, que faz aquelas coisas lá que eu já mencionei nesse vídeo. Tem a view, que é a que eu estou mostrando agora. Ela vai ter também, cada tela vai ter o seu específico CSS e o seu específico JavaScript, que são esses caras representados aqui. É evidente que você pode, em algum momento, importar algum CSS lá do projeto que você precisa copiar, colocar algum plugin construído, você pode colocar aqui sem problema as suas importações. Você também pode criar a marcação inline aqui, sem problema. Então essa aqui é a região para CSS, sem problema algum. Da mesma forma, analogamente, nós temos aqui o bloco para os scripts de JavaScript. Então eu posso vir aqui, importar um outro arquivo que está em outra pasta aqui, né, para reaproveitar alguma coisa. Então eu posso fazer isso sem nenhum problema. Posso também colocar um código script, que é muito comum, tá? Eu faço com bastante frequência. Às vezes eu quero definir uma variável aí com base de um conteúdo dinâmico em PHP, eu posso criar uma variável x aqui. Opa, let x que contém algum valor PHP aqui. Então já consigo fazer essa mesclagem. Faço mesmo, não tem problema nenhum nisso, né? Consigo jogar aqui os valores do PHP para o JavaScript fazer uso dele, eventualmente em funções aqui definidas na página, ok? Então é muito comum. Okay? Então tá aqui a forma como eu estruturo. Quase tudo aqui é meio óbvio e intuitivo, né? Eu instancio o template. Esse template tem marcações, tem blocos, né? Eu posso fazer uso deles. E aí eu tenho a renderização, certo? Ou seja, no momento final aqui, esse HTML, né? Essa estrutura que está indo para o browser, ela é renderizada. Então é interessante também esse ponto que eu não começo a imprimir as coisas e depois no meio coloco ifs e fors lá. Não, eu renderizo tudo no final. Eu misturo PHP com HTML, tá? Aqui é impossível, quase impossível, mas tem uma certa organização, né? Então a tarefa, vamos supor que tem alguma coisa que pode dar pau, ele vai dar pau aqui no controller, certo? O controller pode dar pau aqui e antes de começar a renderizar a página.
E eu digo até aqui mesmo, se der algum problema, algum exception aqui, a renderização não acontece. Então se eu comento esse código aqui, ó, nada é apresentado. Apesar de tudo ter acontecido aqui, no finalzinho a renderização não aconteceu. Certo? Então tá bem organizado o código. Talvez aqui a única coisa que não seja prontamente intuitiva é a utilização dessa constante aqui concatenada, né, com os nomes dos arquivos estáticos CSS e JavaScript aqui. Esse interrogação CSS JSV. Isso aqui é uma constante, que inclusive não foi definida no boot de inicialização. Alguém definiu isso aqui antes da utilização. Vou mostrar daqui a pouco. Para que serve isso? Isso aqui é o número, tá? É o número 2, 3, 4, 5. E que, à medida que esse número aumenta, você invalida a cache de um arquivo CSS que pode estar, eventualmente, cacheado no navegador. Então, para não ter que ficar mudando o nome do arquivo toda vez que você quer colocar um arquivo estático que está cacheado nos navegadores do planeta, eu coloco essa variável. Então, eu já estou acostumado a colocar a interrogação e essa constante. Então, se eu for fazer isso com outro arquivo aqui, provavelmente, por exemplo, calendário, sei lá, vou importar um calendário, ele vai também ter essa constante, ele precisa ter essa constante, ok? É um pouquinho agressivo, né? Porque quando eu preciso invalidar a cache do CSS e do JavaScript, todos os arquivos são invalidados. Então é um pouco agressivo, mas ele funciona muito bem quando eu quero invalidar a cache e continuo fazendo uso da cache. Só para mostrar aqui por curiosidade como isso reflete na estrutura do HTML que é apresentado, tá aqui, ó, interrogação 4, interrogação 4, interrogação 4, que é o número que está em algum lugar definido como 4. Tá vendo? Não tem que me preocupar. Eu quero invalidar a cache do JavaScript, CSS, de tudo, é só mudar este valor. Bom, vamos estudar essa classe aqui. Bom, essa classe aqui, ela está no namespace templates e se chama Psy. Lembrando lá no autoload, como é que ele monta o autoload? Ele concatena esse nome aqui da classe com a raiz do meu projeto na pasta core. Então, eu tenho que encontrar dentro da pasta core uma pasta templates e uma classe Psy. Então, essa aqui é a estrutura. Core, templates, Psy. Tá aqui a classe. Dá uma olhadinha, vou dar uma olhadinha aqui nessa estrutura. Essa pasta core, ela é como se fosse o núcleo de um framework, né? Eu não dei o nome aqui pro framework, mas essa pasta core a gente pode dizer que está tudo aqui dentro, tudo que eu vou reutilizar, tudo que eu vou querer ter do ponto de vista de classes, de JavaScript, de templates, para serem utilizados em outros projetos. Então eu coloco esse nome aqui, core, e dentre várias coisas que um framework tem, uma delas é a template, né? Então, como a gente está aqui estruturando uma aplicação, e aí o objetivo dessa série é apresentar templates, então não vou adentrar em outras coisas no momento, mas basicamente aqui eu só tenho o que eu preciso, tá? Esse código que está no GitHub, só tenho o que é preciso para que eu construa templates. E aí dentro de templates eu criei uma pasta chamada Psy, porque eu poderia ter outros templates, templates de impressão, por exemplo, templates de aplicação, templates diversos, né, que podem ser utilizados dentro de uma mesma aplicação. Geralmente uma aplicação tem um template só, classicamente dois, né, um template para o site, outro template para a aplicação mesmo, administrativa. Aqui eu só tenho o site. E aí eu costumo deixar fora da pasta templates as classes que se referenciam a determinadas pastas aqui. Para ficar fácil, né, templates / Psy. Então aqui o autocomplete aqui, ele já me ajuda, eu vou encontrar todos os templates que eu tenho disponíveis. Okay? Então fica bem fácil. E aí dentro da pasta Psy eu tenho de tudo, né? Eu tenho os arquivos CSS, eu tenho as imagens utilizadas, eu tenho aqui trechos HTML que eu já explico, eu tenho os arquivos JavaScript também. Então eu organizei tudo aqui dentro e quem vai ditar... Ah tá, tem outra coisa também. Tem a estrutura básica aqui do documento HTML, que eu já explico também. Então quem controla tudo isso é a classe Psy. Aí a classe Psy é bem simples também, tá? Tá no namespace templates. E aí eu tenho aqui algumas variáveis, né? As três principais variáveis o bloco de CSS, o bloco do corpo e o bloco de JavaScript. Os templates não são todos iguais. Os templates podem variar em estrutura e você pode ter mais blocos do que somente esses, né? Vamos supor que você tem um bloco, sei lá, de publicidade, que você quer ter todo um tratamento especial para publicidade ali, então você pode ter com muita facilidade isso.
E aqui eu coloquei aqui, neste template específico, eu estou criando uma variável pública chamada nome, que é o nome do profissional aqui, desse hipotético produto. Então eu tenho aqui, ó, Dennis Richardson. Então tá aqui, esse aqui é o nome dele. Ele também aparece aqui no logo e ele também aparece aqui no rodapé. O rodapé, ele não estava construído no último vídeo, mas ele não tem nada de especial. É Media Query e Flexbox. Então, nada de especial. Mas voltando, então tem aqui uma variável que condensa, que concentra o nome. Você poderia ter várias variáveis aqui. Basicamente é tudo que o seu template vai precisar, vai consumir. Bom, e aí quando eu instancio um Psy, olha o que ele faz. Ele traz um arquivo de configurações usando essa função conf. Essa função conf está lá definida no arquivo functions meu, que basicamente ele faz a seguinte coisa. Ele pega essa string aqui e tenta encontrar um arquivo dentro de uma pasta chamada conf, o mesmo nome, .php. Tem esse cara? Tem. Então ele joga essas variáveis aqui para dentro. Então é isso que o conf faz. Tá? Tenta encontrar, concatena aqui, ver se o arquivo existe e devolve esse arquivo para essa variável. E os arquivos da pasta conf, já que adentrando um pouco mais na estrutura das minhas aplicações, ele é um return de um array. Isso aqui é como se fosse um arquivo XML, um arquivo JSON, só que no formato PHP. Ele tem essa função. Então todos os arquivos que estão aqui dentro de conf, eu costumo deixar mesmo em arrays associativos, complexos aí, para a utilização da aplicação. E aqui que está, por exemplo, o nome do profissional aqui que eu vou colocar e a versão do CSS. Então tá bem claro isso daqui. Fica fácil porque se eu precisar mudar alguma configuração, eu sei que eu tenho que ir na pasta de configuração, não tem que ficar caçando classes e constantes aí espalhadas pelo código. Então eu puxo as configurações, seto aqui na variável o nome dessa classe, o nome do profissional e defino uma constante, ou seja, aqui eu também estou definindo uma constante que está dentro daquela variável lá, daquela chave do array, né? Versão CSSJS. Beleza? Construir a classe. Mas e daí? E aí como é que funcionam os blocos? Então quando eu instancio essa classe ela já tem posse dessas informações, da constante lá, da versão do CSS, e do nome também. Ele já puxou do arquivo de configuração. Mas como é que funcionam os blocos? Como é que isso aqui funciona? Como é que eu monto isso certinho? Vamos lá. Os blocos nada mais são do que acumuladores de conteúdo. Observe aqui no init CSS eu dou um comando output buffer start. Ou seja, tudo que for jogado para output não vai sair, não vai embora para o navegador, não vai chegar lá no cliente. Não, tudo é acumulado num buffer. E aí quando eu chamo o método de fechamento do bloco, olha o que eu faço. Eu chamo output buffer get clean, ou seja, pega o conteúdo que está no buffer e joga para uma variável e limpa, ou seja, o buffer volta a ficar limpo. Então com essa jogadinha do PHP, isso aqui é PHP puro, não tem nada de plugin, nada de biblioteca, isso aqui é PHP puro. E aí você tem nessa variável toda a estrutura CSS. Então o que acontece? Quando eu chamo esse cara init CSS, tudo que é escrito aqui não vai direto para o navegador, não vai. Ele só está aqui, né? A gente está acostumado, né? Toda vez que a gente escreve fora das tags PHP, elas vão direto pro navegador ali, sai, né? Escapada. Aqui não, aqui eu estou segurando justamente para conseguir tomar a decisão de onde jogar esses blocos adequadamente numa estrutura HTML complexa. Se eu ficar só nesses include cabeçalho, include rodapé, eu estou fadado a só escrever no miolo. Não, eu não escrevo só no miolo, o miolo está aqui. Mas o código CSS precisa estar no começo da página. De todo documento básico adequado, o CSS tem que vir antes. E, igualmente, né, a gente também não pode colocar o JavaScript em qualquer parte. Geralmente a gente vai querer colocar o JavaScript no final do documento, depois que todas as tags HTML foram baixadas e renderizadas ali pelo navegador. Então eu tenho aqui um bloco para JavaScript. Então eu poderia colocar esses blocos em ordem completamente inversa ao que eles aparecem, né? Ou seja, o final está no começo, o começo está no meio e o meio está no fim. Então se eu vier aqui escrever olá, né, e voltar para o meu navegador,
Tá lá, o lá funcionando normalmente. Se eu abrir o código-fonte, eu tenho o trecho de CSS aqui. Ops. O trecho de CSS. São esses caras aqui. Né? Eu tenho o trecho de JavaScript, que são esses caras aqui embaixo, lá no final. E tem o miolo. Então não há dúvidas, não há complicações aqui. Eu posso flexibilizar totalmente a estrutura do meu template usando PHP puro, né? Eu gosto de ressaltar isso. Não sei se vocês perceberam. Voltando à classe Psy, tá aqui então o ini.css. E aí a gente começa ini corpo e fim corpo. Olha, observe que o ini corpo é o mesmo comandinho que o ini.css. Mesma coisa. Output buffer start. Eu podia chamar ini, né? Qualquer coisa, né? Porque afinal de contas é sempre avisar o PHP, por favor, acumula um buffer aí de tudo que vier para escapar, né? Tá, tudo é para ser impresso. Mas aí eu decidi manter essa sintaxe mais elegante, justamente para ficarem fáceis as marcações aqui, início CSS, fim CSS, ok? Então é só uma questão de estética, né? Mas o que importa mesmo é o fim, né? A hora que você vai acumular a variável, aí a variável varia, né? O conteúdo vai para uma variável diferente, na verdade. Então aqui, ó, bgetClean está indo para o corpo, né? De maneira análoga, no fim JS, o bgetClean vai para o JS. Então são as três propriedades públicas aqui de blocos que nesse template foram necessárias. Essencialmente, né, isso aqui é o mínimo necessário, né? Você pode ter templates mais complexos. Bom, beleza, então os blocos funcionam assim, com muita tranquilidade. Por fim, eu tenho o método renderiza. O método renderiza é o que efetivamente vai apresentar a view, né? O conteúdo da view, que tem partes reaproveitáveis, comuns a todas as páginas, e partes específicas de cada tela, que são esses aqui, o CSS, o corpo e o JavaScript. Então o renderiza faz isso. Aqui no renderiza eu dou um obclean, que é um output get clean, que é basicamente eu estou tirando essas indentações aqui, esses conteúdos que estão aqui fora. Eu não quero esses caras aparecendo lá, porque esses caras não estão dentro de um bloco que acumula buffer, então isso aqui escapa. Então eu não quero que essas tabulações acabem caindo lá. Então é por isso que tem esse obclean. E aí eu dou include num template bem específico, que faz parte da nossa lógica toda aqui. Então aqui eu incluo raiz, core, template, psy, html.php. Vamos dar uma olhadinha nesse cara agora. Esse cara sim decide como é que a banda vai tocar, em que ordem, de que jeito, nas posições, o que é constante, o que não é, o que é flexível, está aqui. Então essa aqui é a estrutura. Observe o seguinte, esse arquivo incluído aqui, ele está dentro da função, dentro de um método da classe Psy. Então isso aqui é uma função, public function renderiza. Então esse cara que está aqui é um trecho HTML dentro desse escopo, dessa função, que está dentro dessa classe. Então basicamente, tudo que eu disser lá dentro, está dentro dessa função, que está dentro dessa classe, dentro dessa instância dessa classe. Então, se eu chamar aqui this.nome, eu estou pegando o nome que Psy conhece, que aquela instância conhece. Toda vez que eu instancio, ele vai no arquivo de configuração, pega o nome e guarda nessa variável. Então aqui está o nome. Que mais? Eu vou imprimir nesse trecho o CSS, o bloco de CSS. Está lá. Interrogação é igual, né? Não, só um parênteses aqui. Isso aqui é melhor do que PHP ICO, né? Fica bem mais enxuto, né? O próprio PHP tem comandos para você colocar placeholders. O PHP é uma linguagem template. É que tem muita gente que não sabe disso, porque vai puxando os frameworks aí e vai aprendendo outras formas de renderizar, usando Blade e tarará, sendo que o próprio PHP tem uma sintaxe para isso. Eu respeito bastante isso. Bom, então esses caras, esses marcadores aqui estão dentro daquele método renderiza, que por sua vez é uma instância de uma classe do tipo Psy, que tem os atributos ali dentro dele. Então tá lá, diz nome, eu imprimo no logo, tá vendo que legal? Diz CSS, o diz JS que tá aqui. Então tem as marcações, tem coisas aqui que acontecem que são fixas, eu sempre vou usar essa fonte. Eu sempre vou puxar o template
principal CSS, que é o psy.css, que basicamente é aquele cara que tem aquelas cores, os menus, todos os media keys já do template, está aqui dentro. E eu também tenho aquele JavaScript que a gente foi vendo nos vídeos anteriores, que faz toda a lógica, que vai pegar as tags e tal, dar clique nos hambúrgueres, está tudo aqui, tudo organizado, ok? Então é bem bacana essa maneira de estruturar views. Eu ainda arranjo tempo para organizar esse template HTML em vários arquivos, por uma questão de conveniência. Eu podia vir aqui e colocar todo o HTML do contato, todo o HTML do menu, todo o HTML do footer. Mas eu decido colocar em arquivos separados, principalmente porque quando eu estou querendo saber informações de menu ou do footer, eu não quero saber todo o template, então eu organizo. Então fica fácil de eu usando aqui a IDE, os atalhos da IDE, chegar no footer, chegar no menu. Né? Então tá bem mais fácil, bem mais organizado. Né? Então é por isso que tem esses includes. Dando uma olhada aqui, eles ficam dentro da pasta Inc, né? Que eu convencionei aqui. Tá vendo? Contato, footer, menu. Tá? Aqui também estão os CSS. O CSS do template, né? Que é aquele que a gente estudou. Ele já tá mais desenvolvido do que o último vídeo, mas não é o momento de mostrá-lo. E aqui também o JavaScript do template, que está aqui também. Então está tudo aqui organizado e eu, como desenvolvedor, né, de telas, eu não tenho que me preocupar com isso. Eu só importo o template, coloco os blocos que eu preciso aqui e tchau. Bom, é isso. Eu acho essa estrutura muito simples, extremamente efetiva e flexível. Se vocês olharem agora a estrutura das minhas aplicações aqui, vocês vão ver que tudo faz sentido, não tem nada aqui que não exista por um propósito e tudo fica mais claro. Só esse JavaScript aqui que está fora dos templates, que geralmente é um JavaScript que não tem cara, né? Por exemplo, como que eu estruturo para enviar formulários via Ajax, né? Isso aí não tem cara, então não merece estar dentro de um template, sendo copiado e colado toda vez, então é por isso. Né? Então, basicamente é isso que eu queria mostrar.